Muito bom dia a todos. Antes de mais, e cumprimento o Sr. Doutor Professor, as minhas colegas, certíssimo, e os restantes presentes, e agradeço também ao Miguel Vieira pela oportunidade de vir aqui falar sobre um tópico de que eu gosto tanto. Porque, na verdade, também eu não sou uma cientista, também eu não sou uma profissional de saúde, sou uma advogada, mas este é um tema que efetivamente gosto muito e na minha área acabamos por ter algum contacto com temas que eu pretendo trazer aqui hoje, porque poderão ser úteis para os profissionais que auxiliamos e para os demais. Então, eu hoje vou falar aqui um pouco sobre algumas aplicações da inteligência artificial na prática clínica, nomeadamente a redação automatizada de documentos e a assistência digital em saúde. Porque, lá está, como temos vindo a falar, muito rapidamente isto passou de um conceito para um boom exponencial e a área da saúde não se pôde ver furtada deste boom. Aliás, já estamos aqui a falar sobre aplicações no espaço. Portanto, porquê fazer uso da inteligência artificial neste âmbito, na redação de documentação clínica? Porque a burocracia rouba muito tempo ao cuidado e está também ligada ao burnout clínico. Os profissionais de saúde acabam por passar até 50% do tempo em tarefas administrativas, o que pode afetar diretamente a qualidade de atendimento, mas também o bem-estar dos próprios profissionais. Por outro lado, e é aqui uma das pontos mais fulcrais, se calhar, na nossa área, há a problemática da documentação inconsciente ou, por vezes, inexistente, o que pode comprometer diagnósticos, quantidade de cuidados e resultar, infelizmente, muitas vezes em desfechos infelizes, acabam por levar a litígios judiciais, onde o ónus da prova cabe, a maior parte das vezes, aos profissionais de saúde. Portanto, esta falta de uma documentação clínica consistente pode ser determinante. Portanto, onde é que a inteligência artificial pode efetivamente intervir? Há determinados sistemas baseados em inteligência artificial, como os modelos LLM e LIM, que são grandes modelos de linguagem ou de áudio, que processam e analisam grandes volumes de dados, são capazes de gerar automaticamente documentos clínicos a partir de texto ou voz, o que vai permitir traduzir aqui o discurso do doente para uma terminologia clínica nas consultas e fazer uma estruturação automática por tópicos. Deixo aqui algumas plataformas que neste momento já estão em uso, que no geral se destinam à transcrição de consultas e à elaboração de documentação clínica. Temos aqui a Abridge, que é desenvolvida para otimização de conversas médicas, fornecer resumos concisos, já está em aplicação, já é utilizada por vários médicos e também a Johns Hopkins Medicine em 2024 formalizou um acordo com esta empresa para poder utilizar a sua plataforma nas suas 40 unidades. A Suki AI, que também gera notas através de reconhecimento por voz e responde a perguntas. O Dex Copilot, também capta áudio, gera notas clínicas completas de forma automática. E depois temos aqui duas startups portuguesas, a Magical e a TonyCap. Lá está, o fundamento não, o objetivo também é aqui elaborar documentos clínicos e transcrever consultas. Portanto, quais é que são os benefícios desta redação automatizada? A utilização destes sistemas pode permitir uma redução da carga administrativa. Há estudos em que foi possível observar uma redução de 30% no tempo despendido na documentação. Para além de uma redução no tempo, o Instituto Cardiovascular da Nova Inglaterra também estimou a poupança de 200 mil libras em custos de transcrição. Logo, a inteligência artificial vai poder aqui retirar tarefas rotineiras que vão permitir revalorizar o tempo da consulta. Se há menos tarefas administrativas, vai haver mais tempo disponível para o doente. Portanto, os profissionais de saúde vão efetivamente poder dedicar mais tempo a ouvir, a compreender as preocupações do doente
a fornecer explicações mais detalhadas sobre diagnósticos e opções de tratamento, o que também é aqui um ponto muitas vezes fulcral, e assim estabelecer uma relação de confiança mais sólida com os doentes, o que vai levar a uma maior satisfação. Por outro lado, estima-se uma melhoria da qualidade e consistência dos registros, já que ao apoiar os profissionais com sugestões baseadas em terminologia médica padronizada, a inteligência artificial pode ajudar a evitar ambiguidades, o que vai facilitar a comunicação entre diferentes serviços ou instituições. Consequentemente, vai acarretar também um menor risco de omissões e de erros, porque, como sabemos, os humanos são falíveis, estão sujeitos ao cansaço, ao esquecimento, a pressões de tempo e à subjetividade. Portanto, sistemas que conseguem fazer aqui uma validação cruzada de dados, sugerir conteúdos obrigatórios ou alertar para inconsistências aumentam a precisão dos registros, promovendo a fiabilidade documental. Para além do apoio administrativo, a inteligência artificial também pode ser utilizada como assistente clínico, auxiliando o profissional em tempo real e libertando tempo para tarefas clínicas mais especializadas. No entanto, estes assistentes clínicos também podem ser muito importantes já fora do consultório médico, permitindo efetuar, por exemplo, lembretes de medicação, esclarecimento de dúvidas, follow-up de sintomas, alertas clínicos em tempo real. Assim, na perspectiva do doente, a inteligência artificial pode ser bastante útil. Se, por um lado, a inteligência artificial pode auxiliar a transformar a linguagem mais informal do doente em linguagem médica, também poderá fazer o inverso, ou seja, transformando a linguagem médica, que para o cidadão comum poderá ser muitas vezes incompreensível, numa linguagem mais acessível, que seja adequada à idade do doente e também à sua literacia em saúde. Consequentemente, o doente vai compreender melhor a sua situação clínica, o que poderá reduzir a ansiedade e a incerteza, permitindo também que se sinta mais empoderado na cura da sua doença. Nesta medida, poderá haver uma maior adesão ao tratamento, considerando a possibilidade de acompanhamento contínuo, porque, como mencionado, através dos alertas personalizados, da emissão de mensagens educativas, da monitorização de sintomas reportados pelo doente em tempo real e o seguimento em casos crónicos, vai haver um maior acompanhamento. E também aqui uma das maiores queixas, que aliás já de ser transversal até a muitos de nós, é efetivamente aqui o tempo de espera no mundo da saúde. E a utilização de inteligência artificial pode permitir reduzir o tempo de espera por respostas, já que também vai permitir o esclarecimento de questões pós-consulta, o que, consequentemente, pode reduzir visitas muitas vezes desnecessárias e pode permitir ainda a rapidez na marcação de consultas ou no acesso a resultados de exame, o que se vai traduzir num doente que se sente mais valorizado, ouvido e mais bem integrado no sistema de saúde. Agora vou falar aqui um pouco sobre este caso do INEM. Após a mais recente crise do INEM em 2024, que levou a que num só dia mais de 1000 chamadas tenham ficado por atender e nos dias seguintes tenham havido relatos de várias mortes ocorridas em contexto de demora na resposta ao pedido de socorro, foi oferecida aqui a possibilidade de se fazer uso de um sistema de atendimento automático de chamadas com recurso à inteligência artificial. Tinha como objetivo fazer a rápida avaliação da gravidade do problema e depois acionar o envio da ambulância o mais rapidamente possível. Também aqui pela Sword Health, uma startup portuguesa. No entanto, esta startup também já avançou que esta solução não poderia vir a ser integrada, considerando que não foi possível obter o acesso a chamadas gravadas que permitissem perceber a robustez real do sistema e, consequentemente, desenvolvê-lo, acabando por concluir até que o sistema atual do INEM é obsoleto, é frágil e relata-se também aqui uma aversão à mudança. Neste entremeio, a Associação Nacional dos Técnicos de Emergência Médica também já vinha alertando para o mau funcionamento operacional do SCODU e a incapacidade para receber e triar pedidos de ajuda, assim como para obter a localização correta. Por outro lado, a Comissão de Trabalhadores do INEM pronunciou-se referindo que o INEM não precisa de um sistema de substituição incapaz de lidar com as subtilezas do discurso
e análise humana, mais referindo que nenhum sistema informático poderá substituir os profissionais de saúde. No entanto, enfatiza aqui a necessidade de atualização de recursos informáticos e de contratação de mais recursos humanos para melhorar os tempos de resposta. Portanto, este é aqui então um exemplo paradigmático das dificuldades em integrar inovação tecnológica neste setor da saúde. Efetivamente, a implementação deste sistema poderia mitigar a escassez de recursos humanos, reduzir o tempo de resposta, iniciando a triagem, mesmo que os operadores humanos estejam ocupados, o que vai permitir acelerar o início da resposta médica e garantir que as chamadas não fiquem perdidas ou sejam demoradas a atender. O que permite então aqui agilizar o processo de triagem e o despacho de ambulâncias e assim descongestionar o sistema, libertando os operadores para situações mais complexas, já que este sistema assumiria chamadas simples ou repetitivas. Também aqui um dos outros benefícios que poderia resultar da implementação deste sistema seria aumentar o rigor dos registros, através da automatização dos registros de chamadas de forma imediata. E ainda uma maior resposta em períodos de picos, por exemplo, quando de acidentes em massa, surtos, eventos climatéricos, sem depender diretamente do número de profissionais. Por outro lado, e como também é referido aqui pela Comissão de Trabalhadores, levantam-se algumas preocupações e desafios. A falta de empatia destes sistemas automatizados, uma vez que a inteligência artificial pode não conseguir captar o tom, por exemplo, um tom de pânico, hesitação, desorientação, que podem ser cruciais em chamadas de emergência e também, evidentemente, pode haver aqui uma desconfiança da parte do utente, que aliás parece-me que já é comum. Cada vez que recebemos aqui uma chamada com alguém a falar e não é um humano, ficamos sempre, estou a falar com uma máquina. Por outro lado, a desumanização do cuidado, porque em áreas como urgências e até outras áreas da saúde, a presença humana vai transmitir confiança, empatia e julgamento clínico, o que muitas vezes uma inteligência artificial não vai poder replicar. Também há aqui a possibilidade de ocorrerem erros críticos, até na interpretação da chamada, ou seja, por exemplo, mal entendidos de linguagem, que tenham a ver com sotaques, ruídos externos, que podem comprometer a recolha de dados vitais. Por exemplo, recolher uma morada errada, os sintomas mal identificados. E em emergências, como sabemos, cada segundo conta e um erro de triagem pode ser fatal. Por outro lado, ainda, problemas de integração. Os sistemas de inteligência artificial precisam de integração com bases de dados e centrais telefónicas já existentes, o que nem sempre é tecnicamente viável, como na verdade acabou por ocorrer com o INEM. E ainda, a dependência tecnológica e falhas de sistema. Em caso de falhas técnicas ou ataques cibernéticos ou sobrecargas, o sistema pode colapsar sem uma alternativa rápida. Nesta medida, há também outros desafios a ter em conta, mais transversais a todos estes sistemas de inteligência artificial de que tenho vindo a falar. A opacidade dos modelos, que muitas vezes são modelos de black box, que geralmente permitem obter melhores resultados, sim, mas que não são transparentes ou passíveis de explicar quanto ao seu processo de tomada de decisão, nomeadamente articulando a lógica de uma decisão específica com a influência dos inputs, da informação que lhe é colocada. Por outro lado, o viés algorítmico, porque os programadores humanos também raramente se verão furtados de preconceito, seja racial, seja social, seja etnocêntrico, mesmo que subconsciente, o que poderá vir a ser vertido nos algoritmos. Por outro lado, também os dados que alimentam estes algoritmos podem estar viciados, ainda que não propositadamente, mas sim em resultado da própria sociedade. E isto, evidentemente, vai reforçar desigualdades. Por outro lado, também se põe aqui a questão da responsabilidade legal. Quem é que é responsável pelo erro? É o programador? É o sistema? É o fornecedor? É a própria instituição que o utiliza? Ainda, quanto à privacidade e proteção de dados, o uso de inteligência artificial neste âmbito
vai implicar o tratamento de dados sensíveis em tempo real, logo, erros na proteção, no armazenamento, na anonimização podem violar o RGPD. Ainda a falta de validação humana, aqui o Human Out of the Loop, porque se os modelos funcionarem de forma completamente autónoma e não houver um humano a validar as decisões, existe risco de haver decisões incorretas que passam despercebidas, sobretudo em situações limítrofes ou que não estejam previstas para aquele modelo. E ainda, a preocupação com a validação científica e com a certificação, considerando o rápido desenvolvimento destas tecnologias e o seu potencial para violar direitos fundamentais. A este propósito, e porque a regulação tem de acompanhar a tecnologia, o Regulamento da União Europeia sobre a Inteligência Artificial, o AI Act, representa aqui um marco regulatório importante para garantir que a inteligência artificial é utilizada de forma segura, ética e confiável na União Europeia. Este regulamento foi fruto aqui de bastante desenvolvimentos e acabou por introduzir um quadro uniforme em todos os Estados-membros, com base numa definição prospectiva de inteligência artificial e numa abordagem baseada no risco. No contexto da saúde, muitas aplicações clínicas são classificadas como sistemas de risco elevado, o que vai implicar requisitos exigentes de segurança, de supervisão humana e de transparência. O sistema de inteligência artificial é considerado de risco elevado quando preenche algumas condições previstas no regulamento, mas vai ser sempre considerado de risco elevado quando se inclua no domínio de acesso a serviços privados essenciais e a serviços e prestações públicos essenciais, designadamente os sistemas de inteligência artificial concebidos para avaliar a elegibilidade de acesso a serviços de assistência pública essenciais, incluindo serviços de cuidados de saúde, e os sistemas de inteligência artificial concebidos para avaliar e classificar chamadas de emergência efetuadas por pessoas ou para serem utilizados no envio ou no estabelecimento de prioridades no envio de serviços de primeira resposta a emergências, como seria aqui o caso do INEM. E também quando quando estes sistemas de inteligência artificial pretendam ser inseridos em dispositivos médicos. Portanto, estes sistemas de risco elevado, que são assim considerados porque têm o potencial de afetar negativamente a segurança das pessoas ou o respeito dos seus direitos fundamentais, devem obedecer, nos termos do regulamento, alguns critérios, nomeadamente a supervisão humana eficaz, devendo ser eficazmente supervisionados por pessoas durante o período em que estão em utilização, deve ser feita uma gestão ativa de risco e qualidade durante todo o ciclo de vida do sistema, bem como um sistema de gestão de qualidade que assegure a conformidade com o regulamento. Por outro lado, transparência e rastreabilidade. Devem ser concebidos estes sistemas de maneira a assegurar que o seu funcionamento seja suficientemente transparente para permitir aos responsáveis interpretar os resultados e utilizá-los de forma adequada. Também aqui neste aspecto da transparência, aquela questão de o utilizador, o alvo da inteligência artificial, saber que está a ser utilizada a inteligência artificial e de que maneira. Por outro lado, a proteção dos direitos fundamentais, que é uma preocupação ao longo de todo o regulamento, e aqui é importante falar na pertinência dos conjuntos de dados, que o regulamento também prevê, que devem ser suficientemente representativos e, tanto quanto possível, isentos de erros e completos. E ainda, a conformidade técnica e documentação rigorosa deve ser elaborada antes de colocar um sistema em mercado e deve ser mantida atualizada, de forma a demonstrar que o sistema cumpre os requisitos estabelecidos no regulamento. Agora, para um futuro sustentável mais na prática clínica, a IA deve ser criada para os profissionais de saúde, mas também com o auxílio e o feedback dos profissionais e dos doentes, devendo ser realizados testes exaustivos em ambientes simulados e reais, mas também assegurando o cumprimento dos requisitos legais posteriormente, através de avaliações contínuas do risco e do impacto destes sistemas. Durante a utilização, é essencial garantir que os profissionais de saúde podem intervir e validar as decisões de inteligência artificial. Para tal, é evidentemente necessário dotar os profissionais de saúde com competências digitais para que compreendam e possam supervisionar a inteligência artificial.
porque a tecnologia deve estar ao serviço da humanidade e, quando usada com ética e bom senso, pode libertar os profissionais de saúde de tarefas repetitivas e devolver-lhes o tempo para aquilo que mais importa: o contacto humano e a prestação de cuidados. Muito obrigada.